Okay. We're going to begin this morning reading from 1 Peter chapter 1 verses 10 to 12. Nós vamos iniciar esta manhã lendo em 1 Pedro, capítulo 1, de 10 a 12. Parece que eu já ouvi o som maravilhoso de um celular sendo desligado. Quero ouvir um coral dessa música. Por favor, desliguem seus celulares. Estão indo muito bem. Did I say all that? Eu disse tudo isso? I'm taking over. He's out of control. Tô fora do controle esse rapaz. Fugiu do controle. 1 Pedro 1, de 10 a 12. Foi a respeito dessa salvação que os profetas falaram da graça destinada a vocês. Os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que seguiriam aqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Okay. This morning I want to speak to you Esta manhã eu quero falar-lhes about how to be sure the gospel comes through clearly when we preach. de como que nós podemos ter certeza que o Evangelho vai ser transmitido com clareza quando nós estamos pregando. I hesitated as to whether I should cover this particular topic Eu fiquei um pouco incerto se eu deveria falar sobre esse assunto ou não, because not all of you are preachers or pastors who preach. porque nem todos vocês são pregadores ou pastores que pregam. Then I realized it's all right. E aí eu percebi, não tem problema não. Preachers can listen and learn how to do it. Os que pregam podem ouvir e aprender a fazê-lo, The lay people can listen and then nag and bother the preachers till they do it. e o leigo pode escutar e depois perturbar bastante o seu pregador até que ele faça isso. So you can all learn something. Então todo mundo pode aprender alguma coisa. Actually, if you do any kind of leadership in the church, Se você faz qualquer tipo de liderança, tem qualquer tipo de liderança na igreja, any kind of teaching or instruction, qualquer ensino ou instrução, I think what I say here today will be helpful. eu acredito que aquilo que eu vou dizer aqui hoje vai ser útil para você. I'd like to give us 4 principles Eu quero passar 4 princípios to be sure the gospel comes through when we preach. para que nós possamos ter certeza de que o evangelho, a mensagem vai chegar lá quando nós pregamos. Okay. First principle. Primeiro princípio. In preaching, we must critique both religion and non-religion. Ao pregar, nós temos que criticar tanto a religião quanto a não religião. We have to criticize both the younger brother approach to life, Nós temos que criticar tanto aquela abordagem do irmão mais novo à vida, people who live immoral as lives, pessoas que vivem a vida desregrada e imoral, and the elder brother approach to life, e também a abordagem do irmão mais velho à vida. people who base their acceptance with God Aquelas pessoas que baseiam a sua aceitação em Deus on spiritual achievement, goodness, and performance. naquela coisa de serem espirituais e terem uma boa performance e um bom comportamento. So there are 3 ways. Então existem 3 maneiras. Religion, Religião, I obey, therefore I'm accepted. eu obedeço, logo sou aceito. Non-religion, A não religião, I don't have to obey God or anyone. eu não tenho que obedecer a Deus e ninguém. The gospel, O evangelho, I'm accepted in Christ, therefore I obey God. eu sou aceito em Cristo, portanto eu obedeço a Deus. Those are 3 extremely different things. Essas são 3 coisas totalmente distintas entre si. Now our problem is that in the church we tend to preach as if there's only 2 ways. E nós na igreja, o nosso problema é que nós acabamos pregando como se só houvessem 2 caminhos. Those who follow God's word and those who don't follow God's Aqueles que word. seguem a palavra de Deus e os que não seguem a palavra de Deus. Now of course in a sense that's true. E de um certo sentido isso é verdade. The Bible talks about the broad way that leads to destruction, the narrow way that leads to life. A Bíblia fala do caminho largo que leva à destruição e o caminho estreito que leva à vida. But to truly follow God's word is to believe the gospel.
Mas para você realmente seguir a palavra de Deus, você tem que crer no Evangelho. And moralism and religion on the surface looks like they're following God's word. E o moralismo e a religião, na superfície, parece que estão seguindo a palavra de Deus. So if you talk as if there's only two ways, Então, se seu discurso fala que são apenas dois caminhos, you will always be misunderstood. você sempre vai ser mal compreendido. We said that the default mode of the human heart is to reject the gospel. Nós falamos que o default do coração humano é de rejeitar o Evangelho. That's the default mode of the non-Christian's heart. E esse também é o default do não cristão. When you call them to follow Christ, Quando você os chama para seguirem a Jesus, they think you're just calling them to be moral, nice, good people. eles entendem que você está apenas os chamando para serem bonzinhos, morais, certinhos. Unless you make a very clear distinction between religion and Christianity and non-religion. A não ser que você faça uma distinção muito grande entre cristianismo, religião e não religião. You'll be misunderstood. Você vai ser mal compreendido todas as vezes. So let me summarize this principle. Então deixa eu resumir este princípio. We gave 3 reasons why you have to do this critique of religion and non-religion. 3 razões por que você tem que fazer essa crítica de religião versus não religião. First, in your churches there are actually people who think they're Christians who are not. Em primeiro lugar, nas suas igrejas existe gente que acha que é cristão e não é. They are true elder brothers. Eles são, na realidade, legítimos irmãos mais velhos. Unless you preach the difference between religion and Christianity, A não ser que você pregue a diferença entre religião e cristianismo, they won't truly be converted and regenerated by the Holy Spirit. eles nunca vão ser convertidos e regenerados através do Espírito Santo. Now, if they're baptized members of your church Mas se eles são membros batizados da sua igreja who seem very grumpy to you, very much like elder brothers we described on, e que tem aquela perfeita cara de irmão mais velho, sempre insatisfeito com tudo, you cannot go to them and say, I doubt that you're converted. você não pode chegar para eles e falar, olha, eu acho que você não é salvo não, viu? They're baptized. They're members of your church. Eles são batizados e arrolados na membresia da sua igreja. Just preach the way I'm telling you, Simplesmente pregue o que eu estou te falando and someday some of them will come to you e um dia alguns deles vão começar a chegar para você. and say, though I've been member of the church for many years, Olha, apesar de eu ser membro da igreja há muitos anos, I think I was only truly converted under your preaching. eu acho que eu somente me converti realmente agora debaixo da sua pregação. If that never happens to you, Se isso nunca acontecer com você, I don't think you're preaching the gospel clearly. eu acho que você não está pregando o evangelho com clareza. A second reason you need to do this critique of religion and non-religion, E a segunda razão por que você tem que fazer essa crítica de religião e não religião, we actually already spoke about earlier this week. nós já falamos mais cedo essa semana. Most of us who are Christians A maioria de nós que somos cristãos, tend to come out of elder brother attitudes, nós vimos dessa atitude de irmão mais velho, a gente parte dali. and we fall back into them. E de repente a gente está de volta nesse mesmo velho caminho. And if you don't criticize religion as well as non-religion in your preaching, E se na sua pregação você não criticar religião e a não religião, your Christian members will not be able to grow out of those attitudes. os seus membros que são cristãos, eles não vão poder crescer, não vão conseguir sair fora dessa atitude. They won't be winsome in evangelism. Eles não vão começar a ganhar as pessoas no evangelho. They'll be condemning and grumpy with other people. Eles vão estar condenando os pecadores e sempre mal encarados. And the third reason to do this critique of both religion and non-religion E a terceira razão de fazermos essa crítica da religião e da não religião is most non-Christians have grown up in or near moralistic churches. é que a maioria dos não cristãos cresceram e foram criados próximos de igrejas moralistas. So many of them think they've tried Christianity already. Então muitos deles acham, olha, eu já experimentei esse negócio de cristianismo. Unless you make it clear that what you are offering them is not what they think they tried, A não ser que você torne claro para eles que isso que você lhes oferece não é aquilo que eles acham que experimentaram. unless you show them that what you're offering is something new to them, A não ser que você diga para eles, olha, o que eu estou te oferecendo é outra coisa, uma coisa nova. they won't stick around and listen to your preaching. And Eles try não vão Christianity. ficar ali ouvir a sua pregação. So that's the first principle. Então esse é o primeiro princípio. Second principle. Segundo princípio. In preaching, you must stress both the holiness and love of God, Na pregação você tem que enfatizar tanto a santidade e o amor por Deus, in order to develop the concept of grace in the heart and mind. para desenvolver o conceito da graça no coração e na mente. Religion and moralism tends to stress the holiness and wrath of God. A religião e o moralismo, ela fala muito da santidade e da ira de Deus. It tells us we must be very good or he'll be angry. E ela nos diz assim, você seja bonzinho ou Deus vai se irar com você. The emphasis is all on the holiness and not so much on the love of God. A ênfase é muito em cima da santidade e não muito em cima do amor de
de Deus. Now, in liberal churches, Nas igrejas liberais, more secular people pessoas mais seculares put all the stress on the love of God colocam toda esta ênfase no amor de Deus. and tells us God accepts everyone no matter how we live. E dizem assim, olha, Deus aceita todo mundo, não faz mal como você vive. Now, it is very important to realize E é muito importante você compreender that when I'm telling you to preach the grace of God, que quando eu estou lhe dizendo pregue a graça de Deus, that is not to simply tell people that God loves them no matter how they live. não é simplesmente dizer para as pessoas, Deus te ama, não importa como você vive. For people to truly understand grace, Porque para as pessoas realmente compreenderem a graça, they must have intense concepts of God's holiness and His love. eles têm que ter uma enorme compreensão da santidade e do amor de Deus. Let me explain how that works. Vou explicar como isso funciona. If I think of God mainly as holy, Se eu penso em Deus principalmente como um ser santo, and that I'm saved by being good and following the rules, e eu então sou salvo porque eu fico bonzinho e sigo as regras, it doesn't move me to the depths when I think of God's salvation. eu não fico comovido lá nas profundezas da minha alma quando eu penso na salvação de Deus. God's salvation is just a matter of me following the rules. A salvação de Deus é eu seguir as regras. When I think of my salvation, Quando eu penso na minha salvação, there's no joy or amazement or tears. não há alegria, eu não fico embasbacado, eu não choro. My heart is not changed at its depths. O meu coração não é transformado lá na profundeza. Now, on the other hand, Mas por outro lado, if I mainly think of God as all loving, se eu penso em Deus como uma grande bola de amor, if I think I'm saved mainly because God just loves and accepts everyone, e se eu acho que eu sou salvo porque Deus ama e aceita todo mundo, I'm not moved to the depths when I think of God's salvation. eu também não sou comovido lá nas profundezas do meu ser quando eu penso na salvação de Deus. Salvation is just a matter of God accepting everyone. A salvação é simplesmente porque Deus recebe todo mundo. So when I think of my salvation, Então, quando eu penso na minha salvação, there's no joy, there's no amazement, there's no tears. não há alegria, não há choro, não há aquele ficar deslumbrado. My heart's not moved to the depths. Meu coração não é comovido profundamente. Some years ago, after a sermon, a woman approached me. Alguns anos atrás, após um sermão, uma senhora chegou para mim. She was very mad at my narrow-minded faith. E ela estava com muita raiva de que a minha fé era alguma coisa muito estreita. She says, I believe in a God of pure love. Ela disse, eu acredito num Deus de amor puro. He wouldn't need Jesus to die for him. Ele não precisaria que Jesus morresse por ele. He just accepts everyone. Ele aceita todo mundo. I don't have to believe in Jesus. I just believe in a God of love. Eu não preciso crer em Jesus, eu creio num Deus de amor. And I asked her a simple question. E eu fiz a ela uma pergunta muito simples. I said, you believe in a God all of love. Você acredita num Deus só de amor? What did it cost your God to accept us? O que foi o preço que o seu Deus pagou para poder te aceitar? What did it cost your God to love us? O que custou ao seu Deus para nos amar? And she said, nothing. E ela disse, não custou nada. Do you see the point? Está vendo o ponto? A relativist God of all love Um Deus relativista, feitinho só de amor, isn't as loving as the biblical God e não é tão amoroso quanto o Deus bíblico, who was so holy, Jesus had to die for him to accept us. que é tão santo que Jesus teve que morrer para que ele pudesse aceitar-nos, para nos aceitar. And the moralist God, E o Deus moralista, that's all holy, que é só santidade, isn't as holy as the biblical God, não é tão santo quanto o Deus bíblico, who cannot be satisfied with just your moral efforts. que não se satisfaz apenas com seus esforços morais. You see, when I see God is absolutely holy and absolutely loving, Porque quando eu vejo que Deus é absolutamente santo e absolutamente amoroso, then the cross electrifies me. então a cruz de Cristo me eletrifica, me dá choque. On the cross, I see God's holiness completely satisfied. Na cruz eu vejo a santidade de Deus completamente satisfeita. He was so holy, he couldn't be satisfied with our moral efforts, Ele é tão santo que ele não poderia se satisfazer com o meu esforço moral, but only with the perfect life and death of Jesus mas Christ. somente com a vida perfeita e a morte de Jesus Cristo. And on the cross, I see God's love totally fulfilled, E na cruz eu vejo o amor de Deus totalmente preenchido, because he's so loving, porque ele é tão he amoroso was willing to pay the cost of our salvation himself. que ele aceitou pagar o preço e o custo da nossa salvação ele mesmo. So the moralistic God Então o Deus moralista is not as holy as the God of the gospel. não é tão santo quanto o Deus do Evangelho. And the relativistic God E o Deus relativista isn't as loving as the God of the gospel. não é tão amável e cheio de amor quanto o Deus do Evangelho.
evangelho. In your preaching, you must stress both the holiness and the love of God. Na sua pregação você tem que enfatizar a santidade e o amor de Deus. If your people are going to see the greatness of the cross, Se o seu povo vai conseguir ver a maravilha da cruz, the costliness of the grace of God, quanto que custou a graça de Deus, then they will be moved, then they will be changed. aí eles vão ser mudados e vão ser transformados. An example of this was how we treated the parable of the prodigal son on Tuesday. Um exemplo disso foi o tratamento que nós demos à parábola do filho pródigo na terça-feira. You know the way the prodigal son parable is usually preached. Vocês sabem como que normalmente se prega a parábola do filho pródigo. Only about the love of God. É somente a respeito do amor de Deus. The prodigal son has sinned greatly. O filho pródigo pecou muito. He comes home, Ele vem para casa and the father just brings him in. e o pai aceita ele de braços abertos. Just accepts him. Simplesmente o aceita. And if you preach the parable like that, E se você pregar esta parábola assim, God just accepts us no matter what we've done. Deus o aceita, não faz mal o que você aprontou. Oh, that's mildly comforting. Isso até que é gostosinho. But remember what happened in your heart Mas lembra o que aconteceu no seu coração? when we mentioned that it was expensive to bring the younger brother back in. Quando nós falamos que foi muito caro trazer aquele irmão mais novo para dentro de casa. His salvation wasn't totally free. Porque a sua salvação não foi inteiramente de It was graça. costly. Foi caro. But the younger brother didn't pay the cost. Mas quem pagou a conta não foi o irmão mais novo. It had to be the elder brother who would pay the Foi o cost. irmão mais velho que pagou a conta. And when we realized that we have a true elder brother, E quando nós percebemos que nós temos um verdadeiro irmão mais velho, not a grumpy Pharisaical elder brother, não um irmão mais velho chato e farisaico, but a true elder brother mas um verdadeiro irmão mais velho, who gave us his robe que nos deu a sua roupagem, and his ring o anel dele no nosso at dedo, infinite cost to himself, num custo infinito para si mesmo. what happened in your heart? O que aconteceu no seu coração? You weren't just mildly comforted. Você não ficou só gostosinho, You saw that God loves us, você percebeu que Deus nos ama, but it was expensive. mas que foi caro, And you were moved, e você foi comovido, and your heart was moved. e o seu coração foi movido. That's the gospel. Este é o evangelho. That's preaching the gospel. Isso é pregar o evangelho. So the second principle, Então, o segundo princípio, in preaching, make sure you stress both the love and holiness of God. ao pregar, tenha certeza que você está enfatizando o amor e a santidade de Deus. It's the only way to create the concept of grace in the hearts and minds of your people. É a única maneira de você trazer o conceito da graça no coração e na mente dos seus ouvintes. Okay, third principle. Terceiro princípio, In preaching, ao pregar, you must solve people's problems with Christ and the gospel, você tem que resolver os problemas das pessoas através de Cristo e do evangelho. and not only end the sermon calling for moral effort. E não somente através de um sermão que diz, faça um grande esforço moral. It's typical when you study a text É típico quando você estuda um texto to isolate the moral principle, que você vai isolar ali o princípio moral, to see what it is the text shows us that we must do in our lives. para ver o que é que o texto está nos mostrando que temos que fazer em nossas vidas. So if you're studying the text of, say, David and Jonathan in the Então, Old se Testament, você está estudando o texto de Davi e Jonatas no Antigo Testamento, the moral principle is the importance of friendship, o princípio moral é a importância da amizade. how we must be good friends. Como temos que ser bons amigos. If you're studying Romans chapter 14, Se você está estudando Romanos, capítulo 14, about how Jewish and Gentile Christians couldn't get along, como que os judeus e os gentios cristãos não estavam se entendendo. and Paul calls them to unity, E o Paulo os chama à unidade. then the moral principle is that we must have unity between ourselves. Então, o princípio moral é este: temos que ter unidade entre nós. We study the story of David and Bathsheba, Estudando a história de Davi e Batseba, how he was entrapped by her beauty, como ele foi preso e cativado pela beleza dela. and he was seduced into sexual temptation. E ele foi seduzido àquela tentação sexual. The moral principle is we must be careful not to be seduced by sexual beauty and temptation. E o princípio moral é que nós temos que tomar cuidado para não sermos seduzidos através da beleza sexual e esta tentação. And that's usually how we end our sermon. E assim termina a nossa pregação. Here's what the text says. Aqui diz o texto, diz isso. Here's the moral principle. Aqui está o conceito moral. Now go and do likewise. Agora vai e faça você o mesmo. Be like David, Faça como Davi. or don't be like Ou David, não seja como Davi. depending on the text. Depende do texto que você está usando. Now, but when you end the text with the moral principle, Mas quando você termina o texto com o conceito moral, when you end the sermon with the moral principle, sim, quando o seu sermão termina com o princípio moral, that's a moralistic sermon. este é um sermão moralista.
You're turning your people into elder brothers. Você está fazendo do seu público irmãos mais velhos. What's the motivation Qual é a motivação for being good? para ser bonzinho? When you end the sermon like that, you are suggesting that they be afraid. Quando você termina um sermão assim, você está sugerindo que eles tenham medo. If they don't live up to it, God will be angry with them. Se não viver direitinho, Deus vai pegar no seu pé. Or you might appeal to their pride. Ou você pode até apelar ao orgulho deles. They are good Christian people who should live like this. Vocês são gente cristã boa e vocês têm que viver assim mesmo. But you're basically turning your people into elder brothers. Mas você está fabricando ali uma multidão de irmãos mais velhos. You need to add Jesus to the sermon. Você tem que acrescentar Jesus ao teu sermão. And you must always show how it's Christ that helps us live in the way that the text tells us to live. E você sempre tem que demonstrar que é Cristo que nos ajuda a viver da maneira que o texto está nos dizendo que devamos viver. Let me give you the two examples Vou dar a vocês os dois exemplos from two David texts from the Old de Testament. dois textos sobre Davi do Antigo Testamento. The David and Jonathan passage talks about friendship. A amizade de Davi e Jonatas. When you study their friendship, Quando você estuda a amizade deles, you can isolate a couple of moral principles of friendship. você pode isolar ali alguns princípios morais de amizade. Friends always let you in, Os amigos sempre deixam você entrar, never let you down. e eles nunca deixam você cair. That means a friend is open. Isso quer dizer que um amigo está aberto. You let your friends see your heart. Um amigo pode ver o seu coração. You're open and honest about your feelings. Você é aberto e honesto quanto àquilo que você sente. On the other hand, a friend is committed. Mas ao mesmo tempo, um amigo é comprometido. A friend helps your friend no matter what. Um amigo vai ajudar o amigo, não interessa o quê. That's why we say friends always let you in Por isso nós dizemos que o amigo sempre deixa você entrar, and never let you down. mas ele não vai deixar você cair. Now, if you end a sermon like that Agora, se você terminar um sermão assim and say, "Go and be like David and Jonathan. e diga, vão e sejam como Davi e Jonatas, Go and be good friends." vão e sejam bons amigos, You're not being realistic as a pastor. você não está sendo realista como pastor. It's hard to be a friend. Porque é difícil ser amigo. We're afraid to let people in. Nós não queremos abrir o peito e deixar ninguém We're entrar. afraid to let people see who we really Nós are. temos medo de deixar as pessoas verem quem nós realmente somos. And it's difficult to be a good friend who's committed. E é difícil ser um amigo bom que é realmente comprometido até debaixo da água. We're selfish. We have our own needs. Nós somos muito egoístas, nós temos nossos próprios interesses. Oh, but when we think of the ultimate friend, Mas quando nós pensamos no maior amigo, Jesus, who said to his disciples in John 15, Jesus que disse aos seus discípulos em João 15, I make you my friends. agora eu vos chamo de amigos. When we see the ultimate act of friendship, Quando nós vemos o maior ato de amizade, the cross. que é a cruz. On the cross, was Jesus open to us? Aí na cruz Jesus estava aberto para nós? Yes, his arms were open to Sim, us. os braços dele estavam abertos para nós. They were nailed open for Eles us. estavam pregados para ficarem abertos para nós. And notice that Jesus was not only open to us, but he was committed to us. E veja que Jesus não estava apenas aberto para nós, mas ele estava comprometido conosco. In the Garden of Gethsemane, he realized No jardim do Getsemane, ele percebeu he could go to infinite agony on the cross, que ele poderia ir à agonia infinita naquela cruz, or he would lose us. ou então ele nos perderia. We would be lost. We wouldn't be his friends. Nós não seríamos mais os amigos dele, estaríamos perdidos. What did he do? O que ele fez? He was told he would have agony or us. Deram para ele a seguinte escolha: agonia ou nós. He chose agony Ele preferiu agonia so he could have us. para que pudesse nos ter. That's a friend. Isso é amigo. And if we experience his ultimate friendship, E se nós experimentarmos esta amizade if we dele, grasp the ultimate friendship of Jesus on the e cross se nós realmente abraçarmos aquela amizade máxima que é o de Jesus na cruz, and his love of us, e o seu amor por nós, in spite of our not being deserving, apesar de que nós não merecemos that gives us isso, the security we need to be open to our friends. isso nos dá a segurança de podermos ser abertos aos nossos And it amigos. gives us the humility and the unselfishness to be good friends. E isso também nos traz a humildade e tira nosso egoísmo para que possamos ser bons amigos. We will never be like David Nós nunca vamos ser como Davi, unless first we believe in the one to whom David points. a não ser que nós acreditamos naquele para quem está apontando Davi. We'll never be a good friend Nós nunca vamos ser um bom amigo, unless first in the gospel a não ser que primeiro no Evangelho we experience the ultimate friendship. nós experimentemos a máxima amizade. And you have to have that in your sermon. E você tem que ter isso aí no seu sermão. Don't end with a moral principle Não termine com o princípio where moral, you just turn your people into elder brothers.
Ou você está apenas produzindo irmãos mais velhos? Let me give you another example. Mais um exemplo, Where David is a bad example, I mean. onde Davi serviu de um mau exemplo. Yeah. David and Bathsheba. Davi e Batseba. Go back to 2 Samuel chapter 11. Segundo Samuel, capítulo 11. And we see that when he looked upon her, E nós vemos que quando ele olhava para ela, he saw she was very beautiful. ele viu que ela era muito bonita. Now, there's a moral principle here, Existe um princípio moral aqui, especially in our society. especialmente na nossa sociedade. We make physical beauty too important. Nós demos muito valor em excesso à beleza física. It's an idol in our society. Ele é um ídolo na nossa And sociedade. it actually distorts all of our lives. E isso acaba distorcendo todas as nossas vidas. Because of the idol of physical beauty, Por causa do ídolo da beleza física, women's lives are distorted. as vidas das mulheres são distorcidas. They don't like what they see in the mirror. Elas olham para o espelho e não gostam do que vem. They always are unhappy with how they look. Estão sempre infelizes com aquilo que vem. Men's lives are distorted. As vidas dos homens são There's distorcidas. all this sexual temptation. Eles têm toda essa tentação sexual. There's pornography. Existe pornografia. Now, if you finish with the moral principle, E se você termina o seu sermão nesse princípio moral, and you say, don't let physical beauty be an idol in your life, e você diz assim, não deixe que a beleza física se torne um ídolo na sua vida. turn away from it. Sai fora disso. And if you end your sermon like E se that, você terminar o sermão por aí, you're setting your people up for failure. você está dispondo o seu público a um fracasso, predispondo a um fracasso. You need to give them the power. Você tem que dar a eles o poder. And here's how to do it. E eis como fazê-lo. You say there was one who was perfectly beautiful, Existe um que era perfeitamente lindo, Jesus Christ. Jesus Cristo. He was God. Ele era Deus. But Isaiah 53 says he lost his beauty. Mas Isaías 53 diz que ele perdeu aquela beleza. Isaiah 53 said we could hardly bear to look on him. E Isaías 53 diz que não dava nem para olhar para ele. His appearance was disfigured. Ele foi desfigurado. Why did he lose his beauty? Por que ele perdeu a beleza? To pay the penalty of our sins, Para pagar a penalidade dos nossos so pecados, that when the Father looks at us in Christ, para que quando o Pai olhe para nós em Cristo, he now sees an absolute beauty. ele agora vê uma beleza absoluta. Until you see that Jesus Christ lost his beauty, Até que você veja que Jesus Cristo perdeu a sua beleza, so that now you could have the only beauty that counts. para que você pudesse ter a única beleza que vale a pena ter. No matter how hard you work on physical beauty, it's going to fade. Não interessa o quanto você se esforça para ser fisicamente bonito, isso aí vai acabar. No matter what you do to look physically beautiful, Não faz mal o que você faz para se tornar bonito, or to get someone who's physical ou para beautiful, conseguir alguém que é bonito. it's going to fade. Vai acabar. You're eventually going to look like me. Você no fim vai ficar com a minha cara, não tem jeito. Not that I was ever beautiful. Não que eu fui bonito algum dia, But unless you look at the one who was ultimately beautiful mas a não ser que você olhe aquele que foi o mais lindo and gave you the only beauty that will last forever, e te deu a única beleza que vai permanecer para sempre. unless that moves you, A não ser que isso mexa com você, unless you rejoice in a that não ser que você se alegre nisso constantly, constantemente, you will not have the freedom to turn away from physical beauty. você não vai ter a liberdade para conseguir sair fora do cativeiro da beleza física que está aí na sociedade. You won't have the freedom to handle the lack of beauty on your own body. E você não vai ter a liberdade para suportar a falta de beleza em seu próprio corpo. You won't be able to turn away from temptation. E você não vai conseguir se desviar da tentação. You see, you have to end with Jesus. Você tem que terminar com Jesus. You have to solve everybody's problem with Jesus. Você tem que resolver o problema de todo mundo é com Jesus. And notice what happens when you preach like this. E veja o que acontece quando você prega assim. When you're preaching the moral principle, Quando você está pregando o princípio moral, be a good friend. seja um bom amigo. Here's how to be a good friend. Olha como você pode ser um bom amigo. Your people are learning, O seu povo está aprendendo, but they're not changing. mas não estão mudando. When you're preaching about friendship, it sounds like a lecture. Quando você está pregando sobre amizade, parece um discurso, uma aula. But as soon as you bring in Jesus, Mas quando você coloca Jesus no meio, the ultimate friend, aquele maior amigo, ultimate friendship on the cross, o máximo de amizade, a cruz, something happens. alguma coisa acontece. Instead of just information, it's starting to work on the heart. Passa da simples informação para algo que mexe com o coração. Things move from the head into the heart. As coisas saem da cabeça e descem para o coração. And your people will not just be learning, E o seu povo não vai estar apenas aprendendo, they'll really be changing. eles vão estar na realidade mudando, sendo modificados. So a moralistic sermon, I guess, has three parts. Então, um sermão moralista na realidade tem 3 partes. Here's the text. Aqui está o texto, Here's the moral principle. aqui está o princípio moral. Now go and do likewise. Vai para casa e faça isso. Right?
A Christ-centered sermon Um sermão centrado em Cristo has 5 parts. tem 5 partes. I don't mean it literally has 5 points. Não quero dizer que tem 5 pontos literais. I mean this is how you would reason. Eu digo assim que você vai arrazoar. Here's the text. Aqui está o texto, Here's the moral principle. aqui está o princípio moral. Try to do it, Tente fazê-lo. but you won't be able to. Você não vai conseguir. But there's one who did. Mas tem um que fez. And because he has done it, through him you can do it. E porque ele fez, através dele você consegue fazer. You have to put your finger on the person, Você tem que colocar o dedo na pessoa then go to Jesus, e ir até Jesus come back to the person. e voltar para a pessoa. You must solve people's problems with the gospel in Christ, not just ask them for more moral effort. Você tem que resolver o problema das pessoas através do Evangelho e de Cristo, e não solicitar deles um esforço maior, moral cada vez maior. This is not easy. Isso não é fácil. If you're not used to preaching like this, Se você não está acostumado a pregar assim, it will take a great deal of practice. você vai ter que praticar muito, ensaiar muito. You might as well get started. Então é bom começar. We do not have a lot of models. Nós não temos muitos modelos. You're going to have to be the model. Você que vai ser o modelo. Fourth principle now. Quarto princípio. The fourth principle is that in preaching, O quarto princípio que é, ao pregar, make sure that you preach every biblical text tenha certeza que você prega todos os textos and bíblicos show that the text is about Jesus. e mostre que o texto fala de Jesus. Preach every text in the Bible Pregue todos os textos da Bíblia and show it points to Jesus. e mostre que cada um deles aponta a Jesus. Now, this is a huge subject. Agora, esse é um assunto gigante. It's silly of me to try to cover it in about 10 E minutes, eu sou bobo de tentar falar sobre ele em 10 minutos. but I guess I'm just going to have to be silly. Mas eu vou passar por bobo então. Vamos lá. So many pastors say, how in the world can I preach about Jesus Muitos pastores dizem, mas como é que eu vou pregar sobre Jesus from a text where Jesus isn't in the text, no texto onde Jesus não está no texto? especially in the Old Testament? Especialmente do Antigo Testamento. But we have to ask ourselves a fundamental question. Mas nós temos que perguntar a nós mesmos uma pergunta fundamental. What is the whole Bible about? A Bíblia inteira versa sobre o quê? What's it basically about? O que ela diz na sua base? Is it basically about you and what you must do? Ele é a respeito de você e o que você tem que fazer? Or is it basically about the Lord and what He has done for us? Ou é a respeito do Senhor e o que Ele fez por nós? And when you realize the basic theme of the Bible is it's about the Lord and what He's done for us, Então, quando você compreende que a base da Bíblia é sobre o Senhor e o que Ele fez por nós, if you look at every text in light of that main theme, se você olha todos os textos sobre a luz deste tema central, then we see how it points to Jesus. daí você começa a ver como elas apontam Jesus. Example. Exemplo, Let's get another David text. vamos lá no Davi de novo. David and Goliath. Davi e Golias. How is it David and Goliath text usually preached? Como é que o texto de Davi e Golias geralmente é pregado? We look at the text Olhamos o texto and we try to get the moral principle. e tentamos buscar o princípio moral. And we think the moral principle is that we should be like David, E o princípio moral é que temos que ser como Davi, we should be courageous, temos que ser corajosos, have faith in God, ter fé em Deus, and then go out and face the giants in our life. e aí vamos encarar os gigantes da nossa vida. Disappointment, suffering, failure, O desapontamento, o sofrimento, o fracasso, criticism. crítica. So be like David, be faithful and face our giants. Seja como Davi e vai encarar os seus gigantes por aí. But is the Bible basically Mas a Bíblia está falando na sua base about what we are to do or what God does for us? sobre o que eu tenho que fazer ou sobre o que Deus faz por mim? If you look at this text in the light of that theme, Se você olha para esse texto à luz deste tema, we see something different. você vai ver outra coisa. The point of the text was that the Israelites couldn't face Goliath. O ponto do texto é o seguinte, que os israelitas não conseguiam encarar The Golias. people of God could not go out and face the giant. O povo de Deus não conseguia encarar aquele gigante. They needed a substitute. Eles precisavam de um substituto. It was David. Era Davi. And David was not a strong substitute. E Davi não era um substituto forte. He came in weakness. Ele veio em fraqueza. He was just a boy. Ele era um garoto. But God used his weakness Mas Deus usou da sua fraqueza as a way to destroy the giant. de forma a destruir aquele gigante. The giant was overconfident because of David's little O boyness, gigante estava muito confiante porque aquele era apenas um garoto. and therefore he triumphed through his weakness. Então ele o tentou através da sua fraqueza. As a substitute for his people, Ele triunfou através da sua fraqueza. Como substituto para o seu povo, they didn't lift a finger against the giant. eles não levantaram um dedinho mínimo contra aquele gigante. They didn't lift a stone. Não levantaram uma pedra. And yet when David was victorious, Mas quando Davi foi vitorioso, they were victorious. eles foram vitoriosos. They were victorious in him. Eles foram vitoriosos através dele. His triumph was transferred to them. O triunfo dele foi transferido a eles. Does this
David remind you of anybody? Esse Davi lhe faz lembrar de alguém? You can't help but think of Jesus. Você não pode pensar em outro que não seja Jesus. And the point of the passage is that we cannot face our big giants. E o grande ponto é que nós não conseguimos encarar nossos gigantes. Jesus was our ultimate David, Jesus é o nosso Davi máximo. and he faced the ultimate E giant, ele conquistou o maior gigante, sin and death. o pecado e a morte. And he came in weakness. E ele veio em fraqueza. But he didn't come like the original David, Mas ele não veio como o Davi original, only at the risk of his life. somente arriscando a sua vida. He defeated the giant at the cost of his life. Ele derrotou aquele gigante às custas da sua vida. But his victory is transferred to us. Mas a sua vitória nos é transferida. Now, do you see, when you preach this text, Você percebe que quando você prega esse texto, you have to say you'll never be like David você tem que dizer, você nunca vai ser como Davi, unless first you believe in the one to whom David points. a não ser que você creia naquele para quem aponta o Davi. I can't face the little giants in my life Eu não consigo encarar os gigantinhos da minha vida, unless I know that my ultimate David, Savior Jesus, a não ser que eu saiba que o meu Davi máximo, que é meu Salvador Jesus, has defeated the big giant in my life. derrotou o grande gigante da minha vida. I don't have to be afraid of death, Eu não tenho que ter medo da morte, even death, até a morte, because I know that if I die, porque eu sei que se eu morrer, which is the worst thing that can happen to que é a me, pior coisa que pode me acontecer, it'll just make me better. simplesmente vai me fazer uma pessoa melhor. It'll just make me happier, Aí que eu vou ser feliz mesmo. because Jesus, the ultimate David, Porque Davi, Jesus, o maior e o máximo Davi, faced the ultimate giant, conseguiu conquistar o maior gigante, my guilt and my sin. que era minha culpa e o meu pecado. So I can't be like David Então eu não posso ser como Davi, unless I first believe in the one to whom David points. a não ser que eu creio naquele que para quem Davi está apontando. You must preach the text like that. E você tem que pregar o texto assim. Now, I realize this is a big subject. Agora, eu sei que esse é um assunto muito vasto. The big subject is, how do you find Jesus in every text? E o grande assunto é como é que eu vou encontrar Jesus em cada texto. A good illustration was given to me by a friend of mine. Uma boa ilustração me foi dada por um amigo meu. His name was Tremper Longman. O nome dele é Tremper Longman. He's an Old Testament professor at Westmont College in America. Ele é um professor de Velho Testamento em Westmont College. And the illustration is the American movie The Sixth Sense. E a ilustração vem do filme americano O Sexto Sentido, It starred Bruce Willis. com Bruce Willis. Did you get it in Brazil? Yeah, we got it. Sure. Yeah. Okay. So you may know, if you haven't seen it, I'll tell you the ending. Se você não viu esse filme, infelizmente eu vou contar o final. It's about a little boy who sees the ghosts of dead people. É sobre um menininho que enxerga os fantasmas de pessoas mortas. And he says the ghosts of these dead people don't know they're dead. E ele diz assim, as fantasmas dessas pessoas mortas não sabem que eles estão mortos. And Bruce Willis is a therapist, counselor, E Bruce Willis é um terapeuta, um conselheiro, who tries to help the little boy. que tenta ajudar esse menino. And at the very end of the movie, E lá no final do filme, it turns out that Bruce Willis is a ghost. acontece que o Bruce Willis é um próprio fantasma. He's dead. Ele está morto. Now, you don't realize that until the very E end. você não fica sabendo disso até o final do filme. And it's amazing and surprising. E é uma coisa que te surpreende muito. But you can never watch the Sixth Sense movie a second time Mas você nunca consegue assistir o filme O Sexto Sentido 2 vezes. and watch it the same way. E assistir do mesmo jeito que você assistiu na primeira. Because since you know the ending, Porque como você conhece o final, everything else that happens in the movie looks different to o you. resto já fica diferente. Você conhece o final, o filme inteiro já mudou. every conversation, Cada conversa, every incident, cada incidente, you say, oh, he's dead. você fala, ele está morto. So that means Ah, por isso então. that what happened right there is Aquilo que this. aconteceu, então é isso. Now, Tremper Longman says it's like that with the Bible. Agora, o Tremper Longman diz que é assim com a Bíblia. You know how the Bible ends. Você sabe qual é o final da história. You know how it all comes together in Você Jesus. sabe que todas as coisas vão se unir em Jesus. And then if you know that the big story ends in E Jesus, se você sabe que a história maior termina em Jesus, all the little stories will point to Jesus. todas as histórias pequenas vão apontar Jesus. You can't read any part of the Bible without thinking about the ending. Você não pode ler nenhuma parte da Bíblia sem pensar no final da história. Here's some examples. Aqui alguns exemplos. Jesus is the better Adam, Jesus é o melhor Adão, who passed the test in the garden, unlike the first que Adam, passou pelo teste no jardim como não passou o primeiro Adão, and whose obedience is transferred to us. e cuja obediência nos é transferida. Jesus is the true and better Abel, Jesus é o melhor e o verdadeiro Abel, whose innocent blood was shed,
que o seu sangue inocente foi derramado, But Jesus' blood doesn't call out for condemnation, mas o sangue de Jesus não pede, não clama condenação, but for pardon. mas sim perdão. Jesus is the true and better Abraham, Jesus é o verdadeiro e melhor Abraão, who answered the call to leave his comfortable home, que recebeu o chamado de sair do seu lar confortável to leave everything that was familiar, e deixar tudo que lhe era familiar to save the world. para salvar o mundo. Jesus is the true and better Isaac, Jesus é o verdadeiro e muito melhor Isaque, who was offered up for us all. que foi oferecido por todos nós. All Abraham had to do, though, was offer to kill him. Só o que Abraão teve que fazer foi oferecer matá-lo, But when the Father God mas quando Deus, o Pai, went up the hill of Calvary subiu aquele morro do Calvário with his son, com o seu filho, there was no voice from heaven to say, don't have to do it. não houve uma voz do céu que disse, olha, não estenda a sua mão sobre ele. Jesus is the Isaac who was really offered for us. Jesus é o Isaque que realmente foi oferecido por nós. Jesus is the true and better Joseph, Jesus é o verdadeiro e superior José, who forgives the one who betrayed him. que perdoa aquele que lhe traiu. And now at the right hand of the king, E agora, à direita do rei, uses his power to save those who betrayed ele him. usa aquele poder que ele tem para salvar aqueles que o traíram. Us. Nós. Jesus is the true and better Moses, Jesus é o verdadeiro e melhor Moisés, who stands in the gap between God and the people que fica na brecha entre Deus e o povo and brings us the better covenant. e nos traz a melhor aliança. Jesus is the true and better Job, Jesus é o verdadeiro e melhor Jó, who was the truly ultimate innocent sufferer, que era realmente o máximo de sofrimento inocente and who at the end of his suffering e que no final dos seus sofrimentos prays for his stupid friends ora por aqueles seus amigos tontos que ele so tinha, that God will save them. para que Deus os salve. Jesus is the true and better David, Jesus é o verdadeiro e melhor Davi, whose victory for his people cuja vitória pelo seu povo comes to them though they did nothing to achieve it themselves. vem para eles mesmo que eles não levantaram um dedinho para conseguir aquela vitória. Jesus is the true and better Esther, Jesus é o verdadeiro e superior Esther, who didn't just risk losing the palace, que não apenas se arriscou a perder o who palácio, didn't just risk losing life for her people. que não apenas arriscou a perda da vida pelo seu povo. Jesus is the Esther who really lost the palace Jesus é o Esther que realmente perdeu o palácio and really lost his e life realmente perdeu a vida for us. por nós. Jesus is the true Jonah, Jesus é o verdadeiro Jonas, who was cast out so that the wrath of God would be over, que foi jogado fora para que a ira de Deus terminasse, who went into the belly of the earth, que foi lá para o ventre da terra, but came up again. mas saiu de novo. Jesus is the true rock of Moses, Jesus é a verdadeira rocha de Moisés, who was struck with the justice of God que foi a ser abatido pela justiça de Deus, so we could have the water of para life. que nós pudéssemos beber a água da vida. Jesus is the true tabernacle, Jesus é o verdadeiro the tabernáculo, true temple, o verdadeiro templo, the true prophet, o verdadeiro the profeta, true priest, o verdadeiro the sacerdote, true o king, verdadeiro rei, the ultimate o sacrifice, maior sacrifício, the ultimate light, o máximo da luz, the true bread, o pão verdadeiro, the Passover lamb. o cordeiro da Páscoa. The Bible's not about you A Bíblia não diz a respeito de você, or me. nem a respeito de mim. It's all about him. A Bíblia tem a ver com Jesus. The passage we read at the beginning A passagem que nós lemos no começo talks about how all the prophets of old fala como que todos aqueles profetas da antiguidade knew that through them sabiam que através deles God was always speaking about the salvation in Christ, Deus estava sempre falando da salvação que há em Cristo, the gospel. o Evangelho. At the very end of that little passage we read, E no finalzinho daquele texto que nós lemos, Peter adds a little note. Pedro coloca uma anotaçãozinha. He says, the gospel Ele diz o Evangelho, into which angels long to look. aquele Evangelho para o qual até os anjos desejam observar. Now, angels are pretty smart people, we think. Agora, nós achamos até que anjo é bem espertinho. Probably smarter than most of us. Eu acho que são mais espertos do que a maioria de nós. And they never get bored looking at the gospel. E eles nunca se cansam de olhar para o Evangelho. They've spent centuries looking at the E gospel. eles estão há séculos olhando para o Evangelho. And they never get bored with it. E não se cansam.
There's infinite implications, Existem infinitas implicações e ramificações, infinite riches, infinitas riquezas, infinite aspects, aspectos diferentes, infinite applications. infinitas aplicações. The gospel is like a treasure chest O evangelho é como se fosse uma caixa de tesouro with no bottom. que não tem fundo. The angels are always finding new things. Os anjos estão sempre encontrando novos tesouros They ali. long to look at E it. eles querem olhar aquilo. We as leaders must learn to look at the gospel the way the angels do. E nós, como líderes, temos que aprender a olhar para o evangelho como os anjos olham. We must bring out new riches every time we preach. Nós temos que trazer riquezas novas toda vez que nós pregamos. Amen. Amém. Let us pray. Vamos orar. Our Father, we thank you for the riches of the gospel. Pai nosso, nós te agradecemos pelas riquezas do evangelho. Even the angels love to look at it. Até os anjos gostam de admirá-lo. Teach us to see its riches. Nos ensine a ver suas riquezas Help us to give them to our e people. nos ajude a entregá-las ao nosso povo. Not just when we preach, Não apenas quando pregamos, when we teach, mas quando ensinamos, when we counsel, quando aconselhamos, when we quando evangelize. evangelizamos. Make us Christ-centered ministers. Nos faça ministros centrados em Cristo. We pray this in Jesus' Nós name. pedimos isso em nome de Jesus. Amen. Amém.